Atenção, nação rubro-negra! Hoje o vídeo tá pegando fogo, então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Flamengo, sem enrolação e com muita opinião. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a expectativa para o jogo decisivo contra o Estudiantes pela Libertadores, direto do Maracanã lotado. Será que o Mengão confirma o favoritismo e abre vantagem logo no jogo de ida? Tem também atualização sobre Bruno Henrique, Jorginho, Alexandro e a situação do Pulgar, que ainda preocupa. Vamos comentar também sobre a punição da Jovem Flá, a possível saída do Cebolinha em 2026 e, claro, a gestão de Felipe Luiz, que está mostrando cada vez mais que o Flamengo vive o melhor momento desde 2019. Não para por aí. Vamos analisar o adversário, o Estudiantes, que vem cheio de problemas e desfalques importantes. Será que eles vão conseguir segurar a pressão da nação no Maracanã? Então fica comigo até o fim, porque esse vídeo tá completo e você não vai querer perder nada. Bora falar do maior do Brasil, bora falar do Mengão queridão. Muito boa tarde, gente boa, começando o Globo Esporte. Daqui a pouco vamos falar dos jogos de hoje e de amanhã da Libertadores e do Brasileirão. Botafogo joga hoje, Flamengo joga amanhã e ainda tem Palmeiras ao vivo na Globo. Mas eu começo com a Sul-Americana. O Fluminense perdeu pro Lanús lá na Argentina, mas ó, calma, nada que não dê para reverter no Maracanã. Dia de jogo decisivo. Muito trabalho para quem entra em campo e para quem tá fora também. Hoje eu vou fazer um bico aqui de social media do Fluminense. Pois é, aquele cara que faz os posts, né? Coloca lá nas redes sociais. Quer ver? Vou soltar aqui, ó. Que comece a decisão. A galera vai ficar amarradona, né? Ah, já estão pingando os comentários aqui. Por favor, não coloque o Soteldo em campo. Avisa pro Renato não escalar o Soteldo. Deixa o amuleto do azar fora. Fora, Soteldo! Ué, que implicância com o Soteldo, hein? Sabia que rolava isso não? O que tá vendo, gente? O Soteldo tá no Flu desde junho, custou 30 milhões de reais. Até agora não fez gol, não deu assistência e com ele em campo o time tinha 8 derrotas, 1 empate e só 1 vitória. E nessa vitória o Soteldo saiu aos 15 do primeiro tempo. Calma, gente. Soteldo tá no banco, vou inclusive postar a escalação aqui para dar uma tranquilizada, né? Se o Soteldo entrar, a gente perde. Anota aí. Caramba, desisto. Bora pro jogo então. O Lanús começou em cima, fez aquela pressãozinha. Nada que assustasse também muito, não. O Flu foi melhorando, teve esse chute do Hércules, essa chegada perigosa do René, pena que caiu no pé direito, né? Até o Thiago Silva apareceu de atacante. O bicho não era tão feio assim, não. Pois é, gente boa, mas aos 25 do segundo tempo, Renato chamou quem? O Soteldo. Aí a corneta veio alta, hein? Vamos lá. Substituição no Fluminense. Soteldo em campo, derrota. Agora o Lanús ganha. E lá vem Soteldo, Deus nos proteja. O Soteldo entrou no lugar do Serna. E ainda saiu o Martinelli, que estava jogando bem. Para entrar o Bernal. Por quê? Porque eu senti que 2 vezes no ataque do Lanús, o Martinelli não voltou a tempo. Pensei que ele estivesse cansado. Depois falando com ele, até falou que não estava. Pô, mas não dava para perguntar para ele antes de tirar, não? Eu, hein? O Lanús foi crescendo na reta final e o Fábio trabalhando. Até que aos 44 do segundo tempo, bolão do Aquino pro Sálvio. Ele foi pro fundo e passou pro Marcelino Moreno marcar. E olha onde o Sálvio passou, bem nas costas do Soteldo. Agora ele tem 9 derrotas em 11 jogos pelo Fluminense. Eu não quero nem ver os comentários. Bom, o Fluminense ainda chegou no último lance, mas o Acosta chutou para cima. 1-0 Lanús, terça que vem tem a volta. Infelizmente, no final, a gente tomou um gol num contra-ataque que nós não poderíamos ter tomado. Mas futebol é assim mesmo. 90 minutos aqui, agora tem Maracanã. E lá no Maracanã pode ter certeza que a história vai ser bem diferente. Olha só, pessoal, 2 coisas. Primeiro, Soteldo, a sorte vai virar, acredita, a vida é uma roda gigante. E olha só, os jogos do Fluminense em casa na Sul-Americana. Qualquer um desses placares aqui do telão servem para o time se classificar para a semifinal. Até agora o Fluminense venceu todos os jogos em casa por 2 ou mais gols de diferença. Não vamos esquecer da classificação também na Copa do Brasil contra o Bahia, né? Perdeu fora de 1-0, se garantiu no Maracanã com 2-0.
Vai ter Flu na semi da Sula, sim! E com o Soteldo dando sorte. Botafogo joga hoje pelo Brasileirão. Esse é um jogo atrasado lá da 12ª rodada. Vai ser contra a sensação, o Mirassol. Fábio Jupa tá no Nilton com as informações do Botafogo pra gente. Tudo bem, Jupa? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Jogo duríssimo para o Botafogo e importante, o Botafogo está precisando dar uma resposta para o torcedor depois da eliminação da Copa do Brasil para o Vasco, da derrota para o São Paulo no Morumbi. Como você disse, é jogo adiado, 12ª rodada. Na ocasião, o Botafogo estava na disputa da Copa do Mundo de Clubes e agora o Botafogo pode vencendo. Consegue uma vaga no G4, porque o Botafogo é o 6º colocado com 35 pontos, o Mirassol é o 4º com 38, entre eles tem o Bahia com 36, se o Botafogo vencer, iguala os 38 do Mirassol, mas passaria no número de vitórias, seriam 11 contra 10. Botafogo ontem recebeu uma má notícia, o goleiro Neto teve constatado uma ruptura total do reto femoral, do músculo reto femoral, e aí vai passar por cirurgia, 12 a 20 semanas de recuperação, está fora da temporada. Léo Link passa a ser o goleiro titular do Botafogo a partir de hoje contra o Mirassol, Escobar. É o Link que é bom goleiro, vai dar conta do recado da América. Aê, ó o gol aí pra você, ó. Adrian Martínez vai fazer o gol do Racing jogando fora de casa contra o Vélez. Importante dizer que esses dois aí estão no lado da chave do Flamengo, né? E aí podem pegar o Flamengo numa semifinal se o Flamengo passar, e é o que esperamos do Estudiantes. Beleza? Então vamos lá, hoje tem Libertadores ao vivo na Globo depois de Vale Tudo, Palmeiras e River Plate. Quem traz as últimas informações direto de Buenos Aires é Felipe Brizola. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para vocês. O Palmeiras está concentradíssimo aqui na bela capital argentina, Buenos Aires. E hoje à noite tem clássico continental na Copa Libertadores contra o River Plate. O time da casa deve contar com mais de 80 mil torcedores. O Monumental de Nunes está muito bonito à espera desse confronto. Mas o Palmeiras tenta fazer um ótimo trabalho aqui na Argentina para não sofrer tanto na semana que vem, quando teremos o jogo de volta em São Paulo. O Palmeiras está praticamente completo, a única ausência é o Paulinho, mas a melhor notícia é a boa fase do time. Desde a eliminação na Copa do Brasil, a equipe se reencontrou, são 5 vitórias e 2 empates nos últimos 7 jogos, uma invencibilidade importante e mais importante do que isso, o ataque encaixou. Vitor Roque e Flaco Lopes têm se entendido demais lá na frente. Vitor Roque acabou de fazer 3 gols no fim de semana. O Flaco está em ótima fase, foi convocado, inclusive, pela seleção argentina. Então o Palmeiras chega muito azeitado para tentar levar um bom resultado para São Paulo na semana que vem, quando essa quartas de final se resolve. E a gente, claro, vai acompanhar tudo por aqui. Um abraço! Valeu, Felipe Brizola. Amanhã, o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes. O jogo vai ser fora de casa, aliás, no Maracanã, pelo primeiro jogo das quartas de final da Conmebol Libertadores. Felipe Luiz deve ter alguns retornos no time. A Duda Dal Ponte é que tem informações pra gente. Conta tudo pra nós aí, Duda. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O Felipe Luiz já disse que essa é a partida do ano para o Flamengo. O momento é bom, são 9 jogos sem perder e também o retrospecto no Maracanã é muito bom, né? Em 24 jogos no ano, apenas 2 derrotas. Hoje, o treino é hoje à tarde, aqui no Ninho do Urubu, né? Às 3h30. E aí sim o Felipe Luiz vai escolher o time que vai a campo amanhã. Um retorno importante é do Bruno Henrique, ele não foi para a última partida para controle de carga, mas vale lembrar que o BH foi condenado a 12 jogos de suspensão por conta de manipulação de resultados. Mas o Flamengo entrou na justiça pedindo o efeito suspensivo, conseguiu, e agora o Bruno Henrique está liberado para jogar normalmente até que aconteça um novo julgamento. Agora, uma informação que eu queria trazer para vocês é que o técnico Felipe Luiz está conversando aí para renovar o contrato dele. Só que essa conversa do executivo José Botto com o empresário do Felipe Luiz, mais definitiva, só vai acontecer depois da sequência importante que o Flamengo tem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Só depois da partida contra o Corinthians, Escobar. Valeu, Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Um abraço para você. Palmeiras, curiosamente, o Palmeiras com um valor, segundo o Transfer Market, acima do Flamengo. Aí o São Paulo em terceiro, River Plate próximo do São Paulo, Racing próximo do River. Vélez já cai bem, Estudiantes, e aí a gente vê a LDU muito abaixo. Isso o valor medido em milhões de euros. Assim, aqui obviamente a gente vê que de fato os brasileiros estão acima, especialmente Palmeiras e Flamengo, porque é aquilo, né? O São Paulo próximo do River. Mas a LDU que a gente fala que pode realmente fazer um estrago, aí, especialmente pelo que faz em casa, com um valor muito baixo.
E com técnico brasileiro. A questão é a altitude mesmo? Então, eu acho que sim. Eu acho que se a gente estivesse falando em 2 jogos, ainda que a altitude de Quito não seja uma altitude... 50. Direção frágil, no comando do vestiário. Os treinadores que lá, tirando o Jorge Jesus, pareciam pequenos. Você pega o cara, o São Paulo, eu não gosto desse cara. Tchau. Explodiu, foi pra lua. E chegavam o Rogério grandes, né? teve dificuldade. Tite. O Tite teve dificuldade. Chegavam O Dorival foi o cara que conseguiu, numa emergência, para salvar um ano. Ele veio, o cara entendeu que esse precisava jogar, que ele precisava jogar, que ele também. E isso deixava todo mundo feliz no vestiário. E ele foi no limite do que ele poderia fazer. Aí a direção, eu até entendo a cabeça dela. Ele falou, não, precisamos melhorar o rendimento da equipe. Gente, explodiu o negócio. O Vitor Pereira, o negócio explodiu. Porque o vestiário é que administrava. Hoje o vestiário não administra mais. É um outro grupo. É um grupo com um entendimento de futebol de alto nível, do mais alto nível. Jorginho jogou no mais alto nível. Saúl, Nigues, mais alto nível. Danilo, Alexandre. E as saídas colaboraram para isso também. As saídas, né? Acho que a saída do Gabigol. A própria atitude do Felipe Luiz, tão criticada por tanta gente naquele momento em relação ao Pedro, foi maravilhosa. E eu falo tranquilamente porque eu defendi no momento em que ele falou o que tinha falado. Então, acho que tudo isso que o Calçade está falando fica muito claro até nesses 2 gestos, né? Na escolha de abrir mão do Gabigol, porque foi o que o Flamengo fez e certamente com o consentimento do Felipe Luiz. Exatamente, quero que mantenha, eles manteriam. E a própria atitude do Felipe Luiz em relação ao Pedro, eu achei que foi muito positiva. Sobre o confronto, decidido ou não, primeiro, é o que o Calçade falou, é um mata-mata, existe sim esse histórico de Olímpia, de Penharol, mas acho que é um outro Flamengo hoje. Para mim, assim, se o segundo jogo fosse em casa, se o segundo jogo fosse no Maracanã, aí, olha, eu vou te falar que eu não ia nem conseguir ver alguma... Porque o Flamengo tende a conseguir... Né, Mas pode acontecer, de o segundo não ter sentido se ele jogar com uma intensidade... Eu vejo um time que tem uma dificuldade muito grande em criar. O Estudiantes. A partir da primeira zona de criação, quando você sai com a bola da defesa para o outro gol, você começa a se articular ali. E eles têm uma dificuldade grande. De criar, mas assim, a questão é que... E aí você pega um Flamengo, como o Davi Luiz projetou, que pega e marca. Por isso que o Pedro saiu da equipe. Então, mas acho que seria importante para o Flamengo fazer isso. Tentar resolver a parada no primeiro jogo. E aí eu digo isso por quê? Porque, a exemplo do que a gente falou do River Plate, o ambiente no estádio do Estudiantes é pesado também. Claro, é um estádio menor, é mais acanhado, mas isso às vezes nem é algo que te deixa mais confortável, pelo contrário, te deixa menos confortável. A torcida é espetacular também. Então, assim, levar um bom resultado para lá, eu acho que é importante, porque por mais que o Flamengo seja muito superior, a gente já falou aqui, é a maior distância entre um brasileiro e um estrangeiro nessas quartas de final, sem dúvida nenhuma. O Flamengo é o mais favorito dos brasileiros a passar para a semifinal. Mas, assim, esse tipo de coisa precisa ser respeitado, o ambiente, tá? Então, acho que, assim, é importante demais para o Flamengo pensar em não só vencer o jogo, mas vencer bem para ir com tranquilidade. O Flamengo é muito favorito, todo mundo sabe disso, mas os jogadores não podem pensar nisso. Nem o técnico. O Felipe não vai pensar nisso. Acho que os jogadores, até por conta dessas eliminações, os que vivenciaram isso, devem estar bem escaldados. Eu concordo com o Calçade. A administração hoje ela é muito mais austera. Você vê que os dirigentes aparecem menos, os jogadores são menos personagens do que eram antes, o jogo coletivo é exaltado. Teve uma crise. O caso do Pedro... E que acabou em quase um dia e meio. Que foi implodida. Mas ao mesmo tempo que o caso do Pedro foi uma crise, eu acho que foi uma solução. Obviamente, estou falando não da parte da mensagem para o Mauro, né? Com a questão da venda e tudo mais, porque aquilo ali acabou gerando, de fato... Sim. É disso que... É uma crise, essa é a crise. Essa foi a crise. Por outro lado, o mesmo Pedro foi, acho que, o protagonista, né, involuntário, evidentemente, de uma atitude ali do Felipe Luiz, que, na minha visão, foi uma atitude positiva como recado para o grupo. Duas, com o Gabigol, que você citou, que se ele banca, não, eu preciso de qualquer jeito, talvez ele ficasse. E a outra é o Pedro.
2 jogadores super importantes na estrutura do Flamengo. Nesse momento, ele diz que ele te prova que ele realmente deixou de ser jogador e definitivamente ele é um treinador. Porque ele está pensando na estrutura do time que ele acredita ser o melhor. Muita gente pode não concordar. Eu queria o Gabigol e o Pedro juntos. Tudo bem, é legítimo, é do futebol. Na cabeça dele, e ele é o treinador, ele não vai dirigir o Flamengo com a minha cabeça, nem a do Bini, nem a tua, nem a de Audi. E de 40 milhões de torcedores, cada um vai pensar diferente. Ele tem que fazer do jeito dele. E ali ele fez. E você não pode dizer que o Flamengo se deu mal. Então, contra o Estudiantes, eu acho que esta versão do Flamengo que foi sendo desenvolvida, e eu dizia lá atrás, em setembro, o Flamengo de outubro vai ser melhor. Talvez valha para o Palmeiras também. O Palmeiras de outubro está melhor do que o de setembro. Mas o Flamengo, esse jogo em casa, o primeiro, eu acho que não é super legal. Por quê? Uma vitória, claro que quanto mais gols, melhor. Mesmo que seja por 1-0, você vai tirar o Estudiantes lá do fundo. E aí o Flamengo tem condição de chegar na Argentina e jogar. E de passar. É mais fácil o Flamengo golear jogando em casa, não, mesmo na Argentina, ou mesmo jogando em casa, do que tropeçar. Agora, o jogo é jogado, né? Poucos dias após o retorno, a Jovem Flá, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, foi punida novamente e está proibida de frequentar estádios por 2 anos. Notícia do meu parceiro Renan Moura, lá da Rádio Globo. A decisão foi tomada após novos episódios de violência e má conduta na cidade do Rio de Janeiro. Alguns motivos relatados. Integrantes da Jovem Flá pularam catracas de trem, danificaram estação e andaram na linha férrea, atrasando o percurso. A PM também relatou pichações. Relatos da PM de membros da organizada surfando ônibus na Cidade de Deus, também em Niterói. Brigas também ocorreram na Avenida Brasil. Um dos membros da torcida organizada urinou em um blindado da PM e disse nas redes sociais: hoje eu quero arrumar problema. Tem também aqui um comerciante teve mercadoria roubada no setor norte, 2 caixas de cerveja e 2 de refrigerante. E para finalizar, o BEP também apontou a agressão sofrida por torcedores do Vasco em um bar em Copacabana. Repito, informações aí do parceiro Renan Moura, lá da Rádio Globo. Falando agora sobre o Estudiantes, time argentino que enfrenta o Flamengo nessa quinta-feira, jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores, jogo no Maracanã. Inclusive, esse jogo está ingresso esgotado. A diretoria acredita em mais de 69 mil pessoas presentes, contando camarote, enfim, cortesia, isso tudo, ingresso para parceiros. Então, a diretoria acredita em mais de 69 mil pessoas presentes lá no Maracanã. E o momento dos Estudiantes e de jogadores que vão desfalcar a equipe contra o Flamengo. Leandro Gonzalez Pires, ou apenas Gonzalo Pires, que é zagueiro, sofreu uma lesão de grau 3 no tendão da coxa direita, e Edwin Cetré sofreu uma lesão muscular de grau 1 no bíceps distal esquerdo. Nenhum dos jogadores estará disponível para a viagem ao Brasil. Para quem não sabe, o Gonzalo Pires é um zagueiro titular central absoluto. Ele chegou há alguns meses do River Plate. E o Edwin Cetré é um ponta. Ele não é titular, mas é considerado um 12º jogador da equipe do Estudiantes. Eventualmente é titular, e quando não é titular ele entra, ele é acionado durante o jogo e seria um jogador extremamente importante para o contra-ataque, que é a provável postura do Estudiantes no Maracanã. Eu acredito que o Estudiantes está vindo ao Rio de Janeiro para voltar à Argentina vivo, pensando na classificação, porque o Flamengo é muito favorito, gente, é muito favorito. Estamos falando de um Flamengo que não sofre gol. No Campeonato Brasileiro são apenas 10 gols sofridos em 22 jogos. Estamos falando de um Flamengo que é avassalador, que, quando resolve converter as oportunidades criadas, faz o que fez, por exemplo, contra o Vitória, contra outras equipes, contra o Juventude. Enfim, é um time muito bem treinado, um time extremamente maduro. Tanto é que, lá no Twitter, quando eu trouxe essas informações sobre Estudiantes, muito torcedor perguntando: e aí, você fica animado
ou fica triste vendo isso? Porque muita gente tem medo da tal flamengada. E eu respondi, atualmente com o Felipe Luiz, o torcedor do Flamengo tem que ficar animado por conta do momento do adversário. Por que eu falo isso? O Flamengo hoje atingiu um nível de maturidade técnica e tática que eu não vi no Flamengo, sei lá, desde 2019, gente. Para mim, hoje, o Flamengo vive o melhor momento desde 2019. Ou eu estou mentindo? Estou falando em todos os sentidos, tá? Dentro de campo, fora de campo. Mas dentro de campo, primeiro, é o melhor elenco, sem sombra de dúvidas, e contando 2019. Porque esse elenco é melhor do que o elenco de 2019. É um elenco extremamente equilibrado. Antes da janela de transferência, eu falava que o elenco do Palmeiras era mais equilibrado. E são dois times que investiram pesado. Hoje o elenco do Flamengo é melhor e é mais equilibrado, pelo menos na minha concepção, tá? Então acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar animado. E sobre o Flamengo, prováveis desfalques, Jorginho e Alexandre, a gente vai saber tudo na atividade dessa tarde, né? Porque vai ser o último treino antes desse duelo, mas Bruno Henrique e Varela retornam e Alexandre e Jorginho são dúvidas, a gente vai saber. Sobre Pulgar, galera, muita gente me perguntando aí quando o Pulgar volta. A informação que eu tenho é que deve ser só em outubro, tá? Porque ele vai iniciar um processo agora que é uma fase extremamente importante, com a fisioterapia, enfim, tem que usarmos o nosso vídeo. Grêmio mantém interesse em Everton Cebolinha do Flamengo para 2026. Informação que vem lá da imprensa gaúcha. Marcelo Marques, próximo presidente do Tricolor, gosta muito do atacante. Cebolinha também vê com bons olhos um retorno ao Grêmio. No entanto, a questão financeira segue sendo o principal entrave para o clube gaúcho conseguir tirar o atleta do Flamengo. Chegou a hora da verdade, nação. O Flamengo vive o seu melhor momento desde 2019. Com um elenco forte, maturidade dentro e fora de campo e uma confiança que passa para todo o torcedor. O Estudiantes vem desfalcado e deve jogar fechado, mas é justamente nesse cenário que o Mengão precisa mostrar sua grandeza, impor o jogo no Maracanã e abrir boa vantagem para não passar sufoco na Argentina. Com o retorno de peças importantes como Bruno Henrique e Varela e a força de um elenco que hoje é o mais equilibrado do continente, o Flamengo tem tudo para confirmar seu favoritismo e dar mais um passo rumo à semifinal da Libertadores. Então vamos juntos, nação! Amanhã o Maraca vai tremer com mais de 69 mil vozes empurrando o time. Esse é o Flamengo que a gente confia, que sabe decidir e que não teme pressão. Pode anotar. Se jogar sério, com intensidade e foco, a vaga será nossa. E aí, torcedor? Você acha que o Flamengo resolve a classificação já no Maracanã ou vai ser decisão aberta lá na Argentina? Deixe a sua opinião nos comentários.